palavra do Senhor, Deuteronômio, capítulo 29, a partir do versículo 22. Vamos ler? Diz-nos assim a Bíblia Sagrada nesta hora. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estranho que virá de terras remotas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças com que o Senhor a terá afligido, e toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será meada, e nada produzirá, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Isto é, todas as nações dirão: por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor desta tão grande ira? Então se dirá: porque deixaram o concerto do Senhor, o Deus de seus pais, e com eles tinha feito quando os tirou do Egito. E foram-se e serviram a outros deuses, e se inclinaram diante deles, deuses que os não conheceram, e nenhum dos quais ele lhes tinha dado. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, para trazer sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. O Senhor os tirou da sua terra com ira, e com indignação, e com grande furor, e os lançou em outra terra, como neste dia se vê. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Somente até aqui, vamos sentar, muito obrigado. Você pode dizer glória a Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor, que o Senhor nosso Deus nunca nos deixe faltar a sua santa palavra. Querida igreja, amados irmãos e irmãs presentes aqui no auditório, você que nos assiste através da nossa transmissão no canal de YouTube da igreja, a palavra do Senhor nesta noite nos assusta. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, porque foi uma leitura, Val, muito dura. As coisas que foram faladas aqui, porque Deus vai secar a terra, porque Deus não vai abençoar essas pessoas. E a gente já fica pensando, ou até mesmo se questionando, mas pastor, aonde está o amor de Deus? O amor de Deus está no lugar que ele sempre esteve. Porque Deus nunca vai deixar de amar os seus servos, nunca vai deixar de amar os seus filhos, nunca vai deixar de amar a humanidade. Prova está no texto bíblico, no Evangelho de João, conhecidíssimo, que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Comei dele, comei dele todos é na ceia, não é agora não. E tem gente que pensa que faz parte do versículo, né? Não tem nada a ver com o versículo, é uma frase litúrgica para a gente participar da ceia. Mas é que esse final do versículo é muito conhecido pela citação. Então Deus nunca vai deixar de amar os seus servos. Eu quero que você entenda uma coisa no começo desse sermão, preste atenção. Deus nunca vai deixar de te amar. Eu vou repetir. Independente da circunstância, Deus nunca vai deixar de te amar. Só que isso não quer dizer que Deus também não haja com justiça, ou que Ele possa, em determinado momento da vida, permitir certas circunstâncias. Eu glorifiquei a Deus quando eu ouvi o nosso irmão diácono Rubem dando a saudação, porque nós estamos em uma concordância tão grande. Isso não é coincidência, isso se chama comunhão do Espírito Santo. Porque quando a gente olha para a história de Jó, Jó era um homem bom, Jó era um homem que fazia boas obras, Jó era um homem íntegro, e mesmo assim ele sofreu muito, e todos nós conhecemos, inclusive foi citado aqui, o sofrimento da vida de Jó. Então, às vezes, há situações que a gente é levado como ser humano a questionar a Deus, a questionar por que Deus está permitindo tais coisas. Por que Deus está permitindo que aconteça dessa forma? Por que eu pedi de um jeito e está acontecendo de outro?
No texto aqui, as nações questionavam, segundo o que a palavra do Senhor diz, que questionariam no futuro, por que essas pessoas todas estão vivendo essas mazelas, essas dificuldades. E hoje, quando eu estava meditando nesse texto, que ele vem falando da infidelidade com Deus, eu parei para pensar o seguinte: às vezes acontecem situações que não são por infidelidade. Imagina você, está fiel na igreja, você está presente nos cultos, você é dizimista fiel da casa do Senhor, você adora a Deus de todo o coração, você faz as suas orações e jejuns, e mesmo assim acontece uma situação desagradável. Hoje eu quero dizer para você algo que eu acredito que vai impactar o teu coração, porque impactou o meu também. Às vezes você não vai ter resposta, aprenda isso. Às vezes você não terá resposta, só que o meu Jesus na Bíblia Sagrada, ele nunca prometeu, eu vou responder todas as suas perguntas, mas ele prometeu, em todos os momentos, eu vou estar com você. E isso faz uma diferença muito grande, porque enquanto a gente vive no questionamento a Deus, nas perguntas que não acabam nunca, pelas situações que a gente não entende, nós estamos esquecendo de confiar no Senhor. Olha o que diz o versículo 29, que é o que eu quero destacar de todo o texto que nós lemos. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. A Bíblia deixa claro, há certas questões que não serão reveladas a nós. Há certas respostas que nós não vamos obter. Nós vamos ficar, pastor, com perguntas sem respostas na nossa vida? Sim, algumas sim. Como este povo que estava caminhando no deserto. Imagina, muitos deles morreram durante a trajetória dos 40 anos no deserto. E morreram sem resposta, porque alguns talvez poderiam questionar, mas por que Deus está permitindo que a gente viva tanto tempo no deserto? E alguns até partiram. Mas qual foi a intenção de Deus? A permissão que Deus concedeu para que tudo isso acontecesse. É para que um povo fosse forjado no deserto, para que o povo de Israel fosse testado no fogo, para receber a grande recompensa. Qual foi a grande recompensa? A terra prometida por Deus. O povo tinha que ser forjado para chegar na terra prometida. Eu quero dizer para você, há situações onde nós somos sim forjados como ouro no fogo, mas com uma grande certeza, depois do deserto, vem a terra prometida na nossa história. Vem aquilo que Deus preparou para nós. Então, não questione, tenha fé. Não questione, acredite. Não questione, ore, porque senão o seu questionamento vai gerar frustração. Afinal de contas, se você pergunta e ninguém responde, você fica frustrado. Mas Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Eu encontro na Bíblia Sagrada, e quem fez CBTA comigo vai se lembrar, eu gostava de dar apelido para os profetas, para a gente nunca esquecer, e um deles é o profeta questionador. De quem que eu estou falando? De Abacuque. Abacuque é um livro da Bíblia Sagrada, no final do Antigo Testamento, que só tem 3 capítulos, é um livro pequenininho, mas é um livro que mostra a essência do ser humano, que é questionar. Abacuque, ele recebe as profecias de Deus através da resposta das suas perguntas. Abacuque começou a perguntar, Senhor, até quando vai ter tanta coisa errada na casa de Israel? Até quando no meio do povo de Israel vai ter tanta coisa errada? E aí Deus responde, é que o povo se afastou da minha presença, mas eu estou mandando um povo gentil, um povo até incrédulo, para fazer justiça no meio de Israel.
E aí Abacuque questiona de novo, segunda vez que Abacuque pergunta: mas Senhor, com tanta gente em Israel, por que o Senhor vai mandar alguém lá de fora para fazer justiça no meio do seu povo? Eles nem são crédulos, eles são pessoas pagãs, por que o Senhor vai usá-los? E esse questionamento de Abacuque começa a ser intenso, até a hora que Deus coloca um ponto final. E ele diz o seguinte: Abacuque, aprenda uma coisa: o justo não vive da resposta, o justo não vive da lógica, o justo vive pela fé. E se você aprender a ter fé, Abacuque, você vai ver a manifestação do meu poder na sua vida e na vida de Israel. E aí vem o capítulo 3 de Abacuque, onde ele, reconhecendo a sua pequenez, sabe, de vez em quando Deus tem que dar um pedala Robinho na gente, né? Tem que dar assim: se liga, quem que você acha que você é? Por que você acha que tem a razão de ficar questionando, sendo que eu sou Deus e você é meu servo? Aprenda a confiar. Aí Abacuque se colocou na sua posição e falou: ah, Senhor, eu sei o que eu tenho que fazer a partir de agora. E aí o texto conhecidíssimo de Abacuque 3: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais do curral, os animais dos celeiros desapareçam, em outras palavras, ainda que tudo aquilo que eu esperava que acontecesse não aconteça, ainda que dê tudo errado, diz a palavra do Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então veja que Abacuque entendeu. Ele entendeu que a vida do servo de Deus não é viver questionando, é aprender a viver pela fé. Completa e me ajuda: aprender a viver pela fé. É isso. E nós somos muito racionais. Tem pessoas que são racionais até demais. Tem pessoas que querem entender tudo. Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que dessa situação? Na vida é assim. E aí, quando tem relacionamento com Deus, quer colocar Deus nesse questionamento. Há certas coisas, a Bíblia está sendo muito clara para nós hoje. Há coisas encobertas, ou as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Por que Deus permitiu desse jeito, irmão Charrone? Eu não sei. Por que Deus está permitindo assim na casa de vocês aí, família Oliveira? Eu não sei. Por que Deus não respondeu ainda a oração que você tem feito? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. E talvez você também não a receba, mas a palavra está deixando bem claro a nós, e eu quero enfatizar essa frase: Jesus nunca prometeu que responderia todas as perguntas. Viviane, eu desafio você, procure na Bíblia e me mostre onde Jesus disse: toda pergunta que fizer eu vou responder. Não existe. Mas a palavra do Senhor nos mostra Jesus dizendo: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu posso não ter a resposta, mas pela minha fé eu sei que Jesus está comigo. E se Jesus está comigo, Ele fará o melhor de Deus na minha história. Então hoje, amada igreja, querido irmão, querida irmã, eu quero trazer ao nosso coração, mais uma vez, essa afirmação da Bíblia Sagrada. Há coisas que ficarão ocultas. Há situações que as respostas não chegarão, e tudo bem. Tudo bem em que sentido? Não é que você não vai ficar triste, não é que você não vai ficar preocupado, mas você tem que aprender a confiar. Você tem que aprender a confiar. Lembra de Marta e Maria? Quando Lázaro morreu e Jesus chega na cidade de Betânia, as duas, a primeira coisa que fizeram, o que foi? Questionar a Jesus. Senhor, por que você não estava aqui antes? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí chega depois a outra irmã, né, a Marta, chega depois e fala a mesma coisa que a outra irmã falou. Ah, Jesus, por que o Senhor não veio antes? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. E às vezes a gente fica assim com Deus: Deus, por que você está permitindo dessa forma? Por que o Senhor está permitindo que eu vá fazer uma cirurgia e o Senhor não me cura? Por que o Senhor vai permitir que eu esteja devendo aí no mercado, devendo no comércio? Porque eu quero ser uma pessoa honesta, mas eu não consigo. Por que não vêm os clientes, Jesus? Por que estoura fogos bem no meio do sermão do pastor Milton?
né? Eu não sei, há coisas que vão ficar sem resposta, mas eu preciso aprender a ter fé em Deus, porque Ele não prometeu me responder tudo, mas Ele prometeu estar comigo em todos os momentos. Então que você tenha esta convicção. Se a resposta não vier, tranquiliza teu coração. Deus está cuidando de tudo. Vocês cantaram uma música domingo, que Ele está no controle, né? Eu não perdi o controle, não. É assim, né? Eu não perdi o controle, não. Olha como eu canto bonito, né? Estou cantando bonito hoje. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Vamos cantar junto? Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Então eu quero que você entenda isso. Talvez, Paulo, você não tenha a resposta do porquê, mas não é por isso que você vai deixar de acreditar. Acredite. Nosso papel, Josefa, é ter fé. A Josefa passou por uma situação esse ano aqui, que assustou todo mundo e até ela própria. O marido ficou preocupado, vou ficar sem meu amor, né? Tocou lá no coração tão profundo. E talvez todo mundo perguntou na família, mas por que com a minha mãe? Por que com a Josefa? Ela é fiel, ela está na igreja, por quê? Talvez a gente não tenha resposta, mas a gente teve o resultado. Jesus te curou e hoje você está aqui glorificando a Jesus. Está vendo? Por que Jesus não curou Lázaro antes? É que o projeto de Jesus era ressuscitá-lo. Era fazer algo muito maior. Então quer dizer que Deus deixa a gente sofrer só para Ele ficar com o mérito maior no final? Não é isso. Mas o projeto, o plano, quem sabe de todas as coisas, Ele é Deus. Então, coloque-se como eu, na nossa posição de pequenez. Nós somos servos, Ele é Senhor. Então, a partir de hoje, uma sugestão de amigo, uma sugestão de pastor: pare de questionar. Pare de questionar por que a sua filha está desse jeito, por que a sua casa está desse jeito, por que não acontece do jeito que você pede, por que a resposta ainda não veio. Chega de questionar. Aprenda com Abacuque. Deus fala para ele: o justo viverá pela fé. A partir de agora eu vou aprender a ter fé no Senhor Jesus Cristo. Não estou entendendo nada, mas eu acredito que o Senhor está no controle de tudo. E você vai ver o final, você vai ver a resposta de Deus na sua vida. Para esse povo que não entendeu 40 anos no deserto, chegou a resposta, que foi alcançar e tomar a terra prometida. O que o Senhor prometeu, Ele cumpriu. Na sua vida, mesmo sem respostas, continue acreditando, porque na hora certa você vai viver o que Deus tem preparado para você. Aplauda ao Senhor e a palavra de Deus para nós nesta noite. Glória a Deus.